Glória a Deus. Amém? Amém? Tem santista aqui ou não? Tem, aleluia, tem. Quero avisar que o nosso período de grande tribulação continua. Nós estamos no período de grande tribulação, mas continuamos firmes. Amém ou não? Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2. Livro de Esther, capítulo 2. Agora os alunos do seminário vão ficar aqui observando, anotando, vendo se eu estou falando dentro da Bíblia. Que tipo de sermão? O menino veio perguntar para mim na quarta-feira, que tipo de sermão foi aquele? É bom, todo mundo envolvido e desejando aprender, continuar crescendo. Amém, queridos? O nosso sermão será expositivo. Nós vamos fazer menção de quase todo o livro. Lógico que não nos mínimos detalhes, mas faremos menção dos acontecimentos. Então no capítulo 2, versículo 5 diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Era um homem benjamita. Ele fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconia, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Esther, ou Hadassa, que é Esther, filha do seu tio. Se ela era filha do tio do Mardoqueu, o que ela era do Mardoqueu? Prima do Mardoqueu, porque alguns acham que ela era sobrinha dele. Prima do Mardoqueu. Então este criara a Esther, filha do seu tio, porque ela não tinha pai nem mãe. Era uma jovem bela de presença, formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara para ser sua filha. Ele adotou Esther. Queridos irmãos, a história de Mardoqueu e Esther está situada no período final do Império Babilônico. O texto diz que eles tinham sido transportados para a Babilônia. Claro, não diz com qual idade eles tinham ido, mas eles foram transportados, e agora já no final do Império Babilônico é que está transcorrendo essa história. É uma história de luta, de sofrimento para o povo judeu, de conspirações políticas e livramento da parte de Deus para o seu povo. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, porque as histórias vão se repetindo ao longo da história, mudando os personagens, mas as histórias se repetem ao longo da história. Neste livro de Esther, a palavra Deus não aparece nenhuma vez. São 10 capítulos, e nestes 10 capítulos a palavra Deus não aparece nenhuma vez. No entanto, a ação sobrenatural de Deus é percebida, é perceptível em toda a história, como Deus trouxe livramento para o seu povo. Houve por parte da rainha Vasti uma desobediência. A rainha Vasti, casada com o rei Assuero, ela desobedeceu uma ordem do rei, e naquele período a ordem do rei era quase que um decreto. O rei a convidou para ir ao seu palácio, aos seus aposentos, onde tinham convidados,
e ela se recusou a ir. Os auxiliares do rei foram denunciar, vou chamar de pobre, né? A pobre Vasti, dizendo: olha, ela fez pouco caso da sua ordem. Que mulher atrevida. E aí falaram para o Assuero: se você não tomar nenhuma providência, a história vai se espalhar por todo o reino, você cairá em descrédito, nenhuma mulher mais obedecerá ao seu marido, e ficaremos todos envergonhados. Se fosse nos dias de hoje, não ia ter essa tragédia toda, né? Porque no fundo quem manda são elas mesmas. O rei Assuero falou: eu nem queria mesmo que ela viesse. Mas nesse caso aqui, criou-se toda essa tragédia. Ele perderia autoridade em todo o seu reino. Todas as mulheres poderiam desobedecer os seus maridos. E ele então, orientado pelos seus auxiliares, pediu o divórcio. Separou-se da rainha Vasti. E depois de separado, ele não poderia permanecer solteiro. E também houve orientações para que ele buscasse uma nova esposa. Buscaram então no reino, pelas cidades, várias moças. E dentre elas estava Esther. O texto diz que ela era uma moça bonita, formosa aos olhos, inteligente, devia ter outras qualidades. O rei se encantou por ela e então a tomou para ser a sua esposa. Mas a história diz que este judeu chamado Mardoqueu, algumas versões falam Mordecai, este judeu veio da Babilônia depois de um período de cativeiro, e ele então adotou a sua prima para ser a sua filha. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. Um pai adotivo indicará o destino para a sua filha, e faremos a aplicação para o sentido espiritual. Amém? Estão comigo aqui? Seu tablet está aberto, seu iPad, o iPhone, o Smart e toda a tecnologia possível. Primeiro, a palavra diz no texto que nós lemos que Mardoqueu, ele tomou aquela moça, quem sabe ainda menina, para ser a sua filha. Ele se tornou o seu pai adotivo. A atitude de Mardoqueu fez cair já um espírito ou um sentimento de orfandade. Nós vivemos em uma geração que se sente órfã. São jovens, crianças, adolescentes, órfãos de pais vivos. Porque no caso de Esther, ela tinha ficado órfã por conta do falecimento dos seus pais. Mas nos dias de hoje nós vemos muitos filhos órfãos, mesmo que os pais estejam vivos. Mardoqueu, ao pegar aquela moça, aquela menina para ser sua filha, ele se torna o pai adotivo de Esther. E como pai, ele faz o que realmente um pai precisa fazer. Primeiro, ele passa a cuidar da integridade daquela moça. Imagine vocês uma moça bonita, formosa, solta naquele período da história, sem uma família, sem um pai ou uma mãe para cuidar dela. Ela estaria vulnerável a muitos ataques, não só no sentido de uma violência física, mas também de violências emocionais.
Então, quando Mardoqueu pega essa moça para criar como sua filha, ele passa a ter um cuidado com ela. Ele também preserva o nome dessa moça, porque é alguém da sua família, e ele precisa preservar-lhe o nome. Ele também vai protegê-la, não só de ataques de uma sociedade, mas também protegê-la no que diz respeito à sua fé, à sua origem, ao seu povo. Ela precisava deste pai para dar a ela toda essa estrutura psicológica, emocional, para que ela pudesse continuar sendo uma mulher, uma moça elevada, de caráter, e que pudesse ser uma grande bênção. Pais espirituais são aqueles que cuidam da integridade espiritual dos seus filhos. Amém, queridos? Um líder, ele é, neste sentido, um pai espiritual. Mas ele não foi estabelecido para ser um pai espiritual, para ser alguém que só dá ordem para as pessoas. O líder não é aquele que fica dando ordem, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vem para cá, se você vai comer uma pizza, me avisa. O pai espiritual é alguém que cuida, que protege, que zela pela integridade do seu filho ou da sua filha espiritual. Então Mardoqueu foi um pai adotivo. Isso está escrito. Ele a tomou para ser a sua filha. É importante lembrar que pelas palavras do próprio Mardoqueu num outro momento, é provável que ela tivesse outras pessoas da família, porque eu vou mencionar isso lá na frente. Mas mesmo assim, ele a toma para ser a sua filha. É um pai adotivo que rompe um espírito de orfandade e dá a essa moça uma estrutura psicológica, emocional, espiritual, um caráter elevado, uma certeza de quem ela é, a quem ela pertence, qual é o seu povo, qual é a sua fé. Amém, queridos? Segunda questão que eu quero destacar no capítulo 4, versículos 13 e 14. Esther já tinha sido apresentada a Assuero, já tinha se tornado rainha. Houve uma conspiração por parte de Amã para matar todos os judeus. E ao tomar conhecimento desse intento, Mardoqueu vai mandar chamar Esther. No capítulo 4, versículo 13 diz assim: então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este é que você chegou a este reino. Veja, ele diz: se você não tomar uma posição, não pense que você se livrará, e nem você e nem os seus parentes. Então eu disse que era provável que ela tinha outros familiares, mas que por uma questão de hombridade, de caráter de Mardoqueu, ele a tomou para ser a sua filha. Porque se não houvesse nenhum parente, ele não precisava alertá-la de que era possível que todos os parentes morressem. Amém ou não? O que eu quero destacar aqui nesse segundo ponto: pais adotivos indicam o destino profético para os seus filhos.
Você está comigo? Diga comigo: pais adotivos indicam destino profético para os seus filhos. Quando ele manda a mensagem para Esther dizendo: olha, há uma armação contra o nosso povo, você poderá interceder, você está aí e você pode fazer algo. Ela manda uma resposta para Mardoqueu dizendo: olha, eu não posso entrar na presença do rei, eu preciso ser convidado, eu não posso ir. O seu pai adotivo naquele momento foi enérgico, porque pais que amam dão a direção de modo muito emergente, contundente. Um pai adotivo dá o destino profético para os seus filhos espirituais. Ele diz o seguinte: quem sabe foi para este tempo que você está aí, nesta posição. Está indicando que há um propósito maior para o momento que ela está passando. Eu quero então aqui destacar, indicando o destino. Primeiro, ele fala a respeito de um tempo. Quem sabe para este tempo. Tempo pode falar a respeito da cronologia, do dia, do mês, do ano. Para este tempo, a data presente. Mas ele diz também para esta conjuntura, para este momento. Já não está falando mais de tempo no sentido de cronologia, está falando de tempo como a oportunidade para aquele momento. Quantos estão compreendendo? Aleluia! Se você é um pai espiritual, você está indicando um destino profético para o seu filho. Você precisa orientá-lo a respeito do tempo presente e das oportunidades para o momento que ele está vivendo. Mardoqueu diz para ela: quem sabe para esta conjuntura, para este momento específico, para este tempo de crise. Quem sabe foi para este tempo que o Senhor te colocou nesta posição. Eu não queria estar na pele de alguns grandes líderes, porque no tempo de crise precisam tomar decisões. Condoleezza Rice, que foi secretária de Estado americana, quando os aviões derrubaram as torres, ela estava secretária de Estado. Ela precisava dizer para o presidente o que tinha acontecido, e precisava, junto com a sua equipe, tomar decisões urgentes para aquela conjuntura. Imagine a pressão emocional, psicológica, porque não diz respeito a uma pessoa, diz respeito a uma nação e às várias nações, e ela precisava tomar uma decisão. E ela foi clamar ao Senhor, e ela diz na sua palestra que o Senhor fez lembrar e pensar: para este momento foi que eu te coloquei. Aleluia. Xarabacatarabasúbria. Nós achamos que Deus estará conosco, estará realizando algo quando tudo estiver perfeito, quando estivermos em calmaria, mas na verdade Deus pode nos colocar numa determinada posição, num determinado tempo, numa conjuntura, justamente para revelar o seu poder e a sua glória. Aleluia. Pais espirituais indicam destinos proféticos para os seus filhos. Eu estou aqui nesta noite como pastor para dar a cada um de vocês um entendimento de qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Você está sendo levantado, seja nas finanças, seja no comércio, seja em qualquer área. Deus te levantou, te colocou numa posição para que você entenda discernir os tempos e as oportunidades que Deus está te dando. Aleluia. Ele fala a respeito de uma posição que ela tinha naquele reino. Posição diz respeito às responsabilidades, diz respeito à autoridade.
É o caso do tio do Homem-Aranha, que leva um tiro naquele filme, não sei se é o Homem-Aranha 2. É o 1 ou 2? É o 1. Quem é fã do Homem-Aranha? Aleluia. O tio está na beira da morte, levou um tiro e diz para o Homem-Aranha: grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Quando ele fala a respeito do reino, ele está falando a respeito de uma posição que ela conquistou, mas que não diz respeito só a ela, diz respeito ao que Deus quer fazer. Aleluia. Ele disse: é para esta conjuntura. Eu entendo que é para esta conjuntura que o Senhor te colocou nessa posição. Amém, queridos? Estou pregando aqui para os líderes, para a igreja como um todo. Deus te colocou numa posição e há um propósito nisso. Aleluia. Você tem um destino a cumprir. Ainda ele fala a respeito de lugar. Posição é autoridade, tempo é a cronologia, conjuntura é um momento específico, posição é responsabilidade. Tudo isso está relacionado com o destino profético dos filhos. Aleluia. Nós podemos e devemos empoderar os nossos filhos para que possam cumprir o seu destino. Os pais que têm os seus filhos não vão deixar os seus filhos órfãos. Vocês vão dar a eles um destino, dizer qual é o propósito de Deus na vida deles. Nós nos preocupamos em fazer com que eles tenham uma faculdade, com que eles se formem, com que eles possam ganhar dinheiro, mas muitas vezes nos esquecemos que há uma posição para cada um deles em Deus, e isso é mais importante do que ganhar o dinheiro, é mais importante do que a formação. Ainda que a formação seja necessária e nós defendemos que devam ter, mas nós precisamos mostrar que há um propósito maior sobre todas essas coisas. Aleluia. Eu posso dizer que o que Mardoqueu está dizendo para Esther: olha, Esther, você não está aí para ficar usando coroa de ouro, para ficar indo na manicure toda segunda-feira, para usar os perfumes mais caros. Você não está aí para ficar usando as roupas mais caras do reino. Isso tudo faz parte de um pacote, mas a posição que Deus te colocou e o momento para o qual Deus te colocou não tem nada a ver com a tua coroa, com as vestes que você vai usar, com os perfumes caríssimos. Tem a ver com o que Deus quer fazer através da sua vida. Aleluia. Amém, queridos? Nós não podemos perder a visão de Deus para o momento, para o lugar e para a posição que Ele nos colocou. Posso continuar? Aleluia. Filhos espirituais tomam posição. Os filhos espirituais se posicionam debaixo da ordem que os pais espirituais lhes deram. Depois que o Mardoqueu disse: olha, há um propósito, há um destino, você precisa entender que você está aí porque há um propósito maior. Ela então toma uma decisão. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Versículo 16. Talvez ela tome uma posição por livre e espontânea pressão, né? Nem tudo que nós fazemos porque temos coragem. Há muitas coisas que nós fazemos com medo mesmo. E pode fazer com medo. O que você não pode deixar de fazer. Quantos estão entendendo? O Gideão foi chamado por Deus
para ser um juiz, para ser um libertador. A palavra diz que quando ele foi chamado, ele estava malhando trigo no lagar. Mas não se malha trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar o vinho, a uva para virar o vinho. O que ele está fazendo malhando trigo no lagar? Está escondido, preparando o trigo, porque se ele faz isso para que todo mundo veja, os filisteus, os outros povos poderiam lá roubar a sua colheita. E ele tinha que derribar os altares de Baal. Mas a palavra diz que ele teve medo. Gideão, aquele que com 300 homens venceu um exército. E ele foi de madrugada. Quando todo mundo estava dormindo, ele foi lá e quebrou tudo. Então mesmo com medo ele foi. Nem tudo que nós fazemos com aquela coragem toda. Tem muita coisa que você faz e faz com medo, mas faz confiando que Deus está no controle. Amém? Que há uma ordem de Deus e você vai fazer. Há muitas coisas que eu já fiz com medo, e há outras que eu espero fazer mesmo que seja com medo, mas confiando que aquele que deu a ordem é fiel para cumprir e sustentar em todas as coisas. Amém, queridos? Então ela responde ao seu tio. Então disse Esther, versículo 15, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Os filhos espirituais que estão entendendo o seu destino profético, porque o pai espiritual deu a ele um destino profético, vão se posicionar. A primeira posição que ela toma é: vamos colocar este povo para jejuar. Eu e as minhas servas, não importa se eram todas judias ou não, ela disse: eu e as minhas servas, todas as funcionárias que viviam lá, penteando o cabelo de Esther, cuidando das suas unhas, dando banho de leite de cabra para ficar com pele branca, perfumes caríssimos. Ela diz: vai todo mundo jejuar. 3 dias e 3 noites, todo mundo de jejum. Jejum é arma espiritual, é arma de guerra. Quando recebemos um direcionamento a respeito do nosso destino profético, nós precisamos de posicionamento, e nós começamos a nos posicionar quando estabelecemos um jejum. É a nossa consagração para Deus. Nós nos preparamos para um agir sobrenatural do Senhor. Aleluia! Comece a jejuar mais, orar mais. Eu ouvi do pastor Taborda, era um pastor ali de São Caetano. Ele disse: pastor Ademir, quando a luta se torna mais ferrenha, eu dobro o meu tempo de oração. Aleluia! Eu começo a jejuar e a buscar mais ao Senhor. No tempo da adversidade, nós precisamos clamar mais, jejuar mais, ler mais a palavra. Filhos espirituais receberam de seus pais um destino profético e precisam tomar posição, e essa posição começa pelo jejum. Aleluia! Vai jejuar, vai orar mais. A batalha está acirrada. Jejua mais. Eu vou para os pés de Jesus. Vai para os pés do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vai jejuar mais, vai buscar mais. Mandou que ele chamasse todos os judeus do reino ali da província, que todos estivessem em jejum, porque estavam crendo que Deus iria fazer algo. Há uma palavra aqui que ela diz: se eu morrer, que morra. Se eu perecer, que eu pereça. Queridos, existe algo mais importante do que a sua própria vida.
Eu sei que isso vai ser poderoso demais e é duro demais. Mas os filhos espirituais que estão entendendo qual é o seu destino, vão entender que o chamado que Deus colocou em você é mais importante do que a tua vida. Ela é orientada pelo seu pai adotivo a respeito de como ela tinha que se posicionar, e ela diz: vamos jejuar, e se eu perecer, pereci, se eu morrer, morri. Mas agora, aquilo que é necessário fazer, o chamado, o destino, a vocação que Deus deu a cada um, passa a ser mais importante do que a própria vida. Eu não quero viver sem cumprir com os propósitos de Deus para a minha vida. Eu não sofro de síndrome de Zeca Pagodinho. Eu não deixo a vida me levar. Quem me conduz é Deus, quem me dirige é Deus. Eu não estou aqui por um acaso, eu não estou aqui de passagem. Eu não vou passar por esta vida sem deixar a marca para a qual o Senhor me estabeleceu. Aleluia. É frustrante você viver uma vida sem propósito nenhum. O tempo está passando, você não está criando nada, não está fazendo nada. Deus não te chamou para ser nada. Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para uma posição, e você precisa entender que Deus te colocou em uma posição. Você está se formando, é jovem, está estudando. Você não vai se formar para ganhar dinheiro apenas, mas para ser um homem e uma mulher de Deus, que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. É forte essa palavra. Se eu morrer, morri. A partir do momento que entende qual é o seu destino, Esther já não tem mais a sua vida por preciosa. Eu corro o risco de morte, mas eu vou cumprir com o chamado. Eu vou ser o que Deus espera que eu seja. Aleluia. A palavra diz que ela se vestiu de trajes reais, mandou todo mundo jejuar, se vestiu de trajes reais. Isso quer dizer estar preparado. Estava preparada, porque ela está tendo uma estratégia. Colocou o seu melhor vestido, talvez foi lá na Cris cabeleireiro, fez as unhas, colocou o melhor perfume, vestiu o seu traje real e foi dar um rolê no pátio, com segundas intenções, não, com terceiras intenções. Ela se preparou, e nós precisamos estar preparados. Amém, queridos? Estar preparados. Desde que eu me converti, os meus amigos me chamavam para ir nos cultos. Eu ia tudo quanto é culto, na Assembleia de Deus, no Quadrangular, e aonde eu ia, já ia com a mensagem na Bíblia. Se me chamar para pregar, eu vou dar glória, eu vou pregar, eu estou preparado. Amém ou não? Porque às vezes você chama um obreiro, precisa de uns 30 dias. Meu Deus, 30 dias? Tem nada aí queimando no teu coração, não? Quando alguém falar que você vai ter uma oportunidade, você já está com o coração em chama. Deus já colocou uma mensagem, você já está preparado. Amém? Eu ia lá, ficava doido para alguém me chamar, sentava para ser visto, lá no primeiro banco. Falei, se o pastor me der a oportunidade para dar um testemunho, eu vou dar lugar. Estava preparado. Amém, queridos? Esther vestiu o seu traje, ficou preparada. Ela não podia entrar lá no palácio, mas ela ficou lá no pátio, dando um rolê, toda preparada, doida para o Assuero vê-la. E ele viu.
Ele está lá no palácio e falou: aquela é Esther? Com aquela roupa, a melhor roupa, passeando no palácio, passeando no pátio, com a sua melhor roupa, preparada, quem sabe com perfume. Ô Esther, está fazendo o que aí, filha? Vem para cá. Aleluia. Imagina se ela tivesse acordado e ficasse lá, dando um rolê naquele pátio, com a roupa que acordou e foi. Tem um pessoal que fala assim, chega no culto todo enmarfanhado. Eu pergunto: acordou e veio desse jeito? Parece que a calça tirou de uma garrafa, todo amarrotado, despreparado, remela no olho. Se o rei chama ela despreparada, o que ia acontecer? Ia passar vergonha. Mas ela já foi preparada. Os irmãos estão entendendo ou não? Você tem que estar preparado, irmão, você não vai se envergonhar. Eu contei de manhã aqui, eu estava lá na Engenheiro, ainda tinha chegado aqui na igreja, um culto de semana, sempre menos gente, poucos músicos, e tinha um rapaz tocando uma guitarra, com o pé encostado lá no banner que tinha. A música era mais agitada, né? O povo já está desanimado que tem pouca gente. E o guitarrista lá. Falei: irmão, a música é mais rápida. Sabe o que ele fez para mim? Estava com a guitarra assim, fez assim para mim, ó, com a guitarra, no tipo: toca o Senhor. Sabe o que eu fiz? Peguei a guitarra, toquei a guitarra, preguei, tirei oferta, fiz o apelo. Ele veio na frente chorando, pedir perdão. Comigo não. Nós temos que estar preparados. Amém, irmãos? Eu falei aqui de manhã, estou repetindo. Vai cantar uma música, eu já sei a música que vai cantar, eu já decorei. E as músicas que vocês tocam aqui, eu fico em casa tentando pegar as notas. Mesmo porque não tem tanto segredo assim, né? 4 notas você resolve tudo. Se for chip, 4 notas. Aprende um acorde, começa em ré, vai embora, enfim. Mas você tem que estar preparado. Amém ou não? Preparado para receber a promoção no seu emprego. Preparado na sua faculdade. O povo queria me colocar como o líder da turma. Eu falei: não, eu não quero não. Não que eu não estivesse preparado, porque eles reconheceram que eu podia ser o líder. Não, o líder vai ser o seu Ademir. Falei: não, o seu Ademir não quer, estou com outras coisas para fazer. Esteja preparado. Esther se preparou, colocou a sua roupa real. Quando o rei a chamou, ela estava preparada. Foi à presença do rei.